Louvado seja Deus. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém. Bendito seja o nosso Deus que nos concede mais essa oportunidade para juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Amém. Abra a palavra do Senhor no livro dos Salmos. Glória a Deus. Livro dos Salmos, de número 30, o versículo de número 1 a seguir. Salmos de número 30, versículo de número 1 a seguir. Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória é para o nosso Deus. Aquele que achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga eu acho, em nome de Jesus. Está escrito assim a palavra do Senhor. Ó Senhor Deus, eu te louvo, porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda, e tu me socorreste. Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Senhor Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar uma noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu me senti seguro e pensei: nunca terei dificuldades. Ó Senhor Deus, tu foste bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Depois tu me escondeste de mim e eu fiquei com medo. Ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Se eu morrer, que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel? Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó Senhor Deus. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus. Eu te darei graças para sempre. Aleluia. Amém. Amém. Se assente por um minuto. Louvado seja Deus. Os Salmos de número 30, ele expõe o testemunho e a experiência de quem experimentou e passou por momentos difíceis, momentos complicados, momentos de dificuldades. E essa experiência se transformou num testemunho. E nesse testemunho, o salmista compartilha que aprendeu algo. Aprendeu que Deus é um socorro bem presente no momento da angústia, no momento da aflição, no momento do medo, no momento do desespero. E Ele também é aquele que permite que a noite se apresente com a sua aflição, com a sua dor, com a sua tristeza, com o seu medo,
mas Ele é também aquele que permite que a alegria brote pela manhã. Quando Ele diz: o choro dura uma noite. Haverá momentos na nossa vida de aflição, de choro, de dor, mas quando servimos a Deus e confiamos no cuidado e na provisão dEle, não perdemos a esperança. Muito pelo contrário, por mais difícil e complicado que seja o momento que estejamos vivendo, por confiarmos em Deus, por acreditarmos nele, por estarmos na sua presença, temos esperança no nosso coração de que a noite vai passar. Aleluia. E de que o dia vai chegar. Aleluia. Trazendo com ele o final da tristeza e nos proporcionando a alegria do Senhor para as nossas vidas. Que possamos guardar essas palavras nos nossos corações. Deus pode até permitir que enfrentemos a noite e juntamente com ela momentos de aflição, mas jamais devemos perder a nossa esperança. Precisamos crer que por mais difícil que sejam os momentos que venhamos enfrentar, há um Deus nos céus que tem o poder de converter a nossa tristeza em alegria, a nossa aflição em dias de descanso. Guarde essa palavra no seu coração. Amém? E ele diz: do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós temos falado aqui, às quintas-feiras, no culto de ensino, sobre o tema como desfrutarmos de uma verdadeira comunhão com o Senhor. E ao longo dessas quintas que temos estado aqui, temos aprendido como desfrutarmos de uma verdadeira comunhão com o Senhor. Eu queria ler aqui a nossa introdução, para a gente se atualizar novamente, que nos diz: infelizmente muitos de nós ainda carregamos conosco uma visão distorcida relacionada ao assunto comunhão com o Senhor. Acredita-se que essa comunhão está condicionada apenas a reuniões do templo, ignorando-se a importância de exercê-la no aspecto e no ambiente familiar, no aspecto pessoal e no ambiente familiar. Uma geração limitada a apenas uma ou duas experiências no templo, quando vão, pois ainda não disciplinaram a sua vida cristã à prática de uma postura devocional diária, onde o exercício da oração e o relacionamento com a palavra, a prática do jejum e a disponibilidade para servir ao próximo ocupam um espaço de prioridade na administração do seu tempo. A consequência dessa visão e postura distorcida é devastadora. Cristãos com uma vida espiritual raquítica, desnutrida e frutífera. Então, é muito importante que a gente entenda que existe uma visão distorcida acerca desse assunto, comunhão com Deus. A maioria acredita que essa comunhão se limita a apenas a frequência de algumas reuniões no templo e acabam não exercendo uma vida devocional em casa, a qual produz uma verdadeira comunhão. São pessoas que, apesar de frequentarem o templo, mas em casa não tem uma vida de oração, não tem um momento com Deus de oração, não tem um momento de meditação, de relacionamento, de contato com a palavra, Ou seja, a sua comunhão com Deus se limita a apenas a frequência ao templo, uma ou duas vezes por semana quando vem. E aí a consequência disso é devastadora, Porque infelizmente por conta
dessa dificuldade, né, de exercer uma comunhão no aspecto devocional. As pessoas acabam não desenvolvendo a vida cristã como deveriam desenvolver, né? E a partir daí nós entendemos a causa de muitas pessoas que têm a sua espiritualidade raquítica, desnutrida e infrutífera, né? Pessoas que, espiritualmente falando, se encontram apagadas, né? Então, é muito importante nós entendermos que existe, né? Aí eu vou ter que usar o microfone. Segura lá, João. Então é muito importante que exista esse discernimento. Entendermos que precisamos exercer a nossa comunhão com Deus, não apenas com a nossa frequência no templo, nos cultos, né? Mas principalmente no nosso lar, né? Eu não vou me reter a esse versículo nessa noite, porque eu queria compartilhar uma outra realidade para a gente entender um pouco a importância dessa comunhão com Deus. Amém. Ou por que devemos exercer essa nossa comunhão, né? Essa comunhão verdadeira, não distorcida com o Senhor. Nós estamos aprendendo como desfrutarmos, mas agora à tarde o Espírito Santo me trouxe essa direção, né? De estar compartilhando com os irmãos o porquê nós devemos exercer ou buscar exercer essa verdadeira comunhão com Deus, né? Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. A continuidade dessa parte de como desfrutarmos, a gente vai ver um outro dia. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre a importância, o porquê nós devemos exercer uma verdadeira comunhão com o Senhor, né? Mateus capítulo 11, a partir do verso de número 25, está escrito assim: naquela ocasião, Jesus disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas, sem instrução, aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas, ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Venham a mim, ou vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, presta atenção aqui, olha para mim, para que você possa entender o que Jesus quer compartilhar aos nossos corações nessa noite. Entenda o seguinte, né? Deus não projetou o homem, escute isso com muita atenção, Deus não projetou o homem para viver na condição a qual ele vive, nem tampouco para ser condenado ao inferno, que é o tormento eterno, que é o sofrimento eterno. Nós vivemos aqui na terra um momento limitado, um tempo limitado, né? Diferente da eternidade. Nesse tempo que nós vivemos aqui, há um limite para ele. Ou mais cedo ou mais tarde, nós partiremos dessa vida para outra. Ou através da morte, quando morrermos, ou se Jesus voltar antes que isso aconteça, nós seremos transportados para um lugar chamado eternidade. Só que por conta do pecado de Adão lá no Éden, escute isso com muita atenção. Por conta do pecado do primeiro homem, né?
toda a humanidade foi condenada a viver nessa terra subjugada aos sofrimentos, né, que foi consequência da desobediência do homem lá no Éden. Então, quando você olha em redor, você vê muita aflição, muita dor, muito sofrimento, muita desordem, muita injustiça. Então, essa é uma das causas da desobediência do homem a Deus lá atrás, né? Porque no plano original de Deus, Deus não projetou o homem para sofrer. Deus não projetou o homem para viver debaixo de maldição. Deus não projetou o homem para ir para o inferno, não. No plano de Deus, o homem desfrutaria do paraíso para sempre. Mas através da sua desobediência, o homem passou a viver numa terra amaldiçoada, passou a experimentar a experiência da morte, né? E tornou-se um ser condenado ao tormento, ao sofrimento eterno, que é o inferno. Mas Deus, no seu amor, na sua imensa misericórdia, discutiu isso com muita atenção, né? Ele proporcionou ao homem uma oportunidade de ter a sua vida restaurada e de receber de Deus o livramento para não ser condenado ao inferno, à morte eterna. Ou seja, o pecado nos trouxe uma dívida que não conseguiríamos pagar de forma alguma, mas através da morte de Cristo, essa dívida foi paga. E tudo o que nós precisamos fazer hoje para desfrutarmos de vida eterna na eternidade com Deus, né, é nos apropriarmos da salvação gerada por Cristo na cruz do Calvário. E essa salvação, ela acontece nas nossas vidas a partir do momento que nós cremos no que Cristo fez na cruz do Calvário e nos rendemos ao senhorio e ao governo dele. Como diz Romanos, capítulo 10, versículo de número 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor, reconheceres Jesus como Senhor da tua vida, e em teu coração crer, acreditar que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a salvação, ela já foi garantida para toda a humanidade. Só que nem todos desfrutarão, porque nem todos irão se apropriar. É como se alguém comprasse algo para você e dissesse: olha, você precisa ir buscar isso que já foi comprado para você. Você precisa se apoderar, você precisa se apropriar. Então tem pessoas que, apesar de terem recebido esse benefício, elas não desfrutarão, porque elas não irão se apropriar desse benefício que Deus trouxe para elas. Então, primeiro nós cremos, nós acreditamos e reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E quando nós chegamos aqui em Mateus, capítulo de número 11, principalmente a partir do versículo de número 28, nós encontramos o convite de Jesus para uma humanidade aflita e condenada. Qual é o convite? Vinde a mim. Então é Jesus convidando o ser humano para viver uma vida de comunhão com Ele. E na primeira etapa desse convite, Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas têm muita dificuldade de se aproximarem de Deus quando tudo está bem. A maioria das pessoas, quando tudo estiver indo bem nas suas vidas, dificilmente elas se lembrarão de Deus. Então é por isso que Deus, muitas das vezes, Ele permite o sofrimento, Ele permite a dor, Ele permite a aflição, Ele permite os problemas, para que através daquela dor, daquela aflição, daquele sofrimento, as pessoas venham se lembrar de Deus.
Então o convite é justamente para aqueles que estão sofrendo, padecendo. Deus não ignora, Deus não despreza, muito pelo contrário, Deus diz: venha, vinde a mim, vocês que estão aflitos, vocês que estão sofrendo, porque eu tenho o alívio que vocês precisam. Então a primeira proposta de Deus é o alívio do sofrimento gerado por conta da desobediência do homem. Então todo aquele que buscar em Deus socorro, alívio, refrigério, vai encontrar. Você vai ver na Bíblia muitas pessoas que se aproximaram de Jesus em busca de um milagre, e Jesus curou. Mas após o milagre, você não vê essas pessoas mais se relacionando com Jesus. Por quê? A aproximação delas para com Deus era limitada a apenas o suprimento da sua necessidade. E o que Deus quer não é apenas isso. Deus tem algo muito maior, muito superior, muito mais elevado do que apenas resolver um problema que nós estamos vivenciando, do que apenas suprir uma das nossas necessidades, do que apenas nos socorrer. Então, na primeira parte do convite de Jesus, ele diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas aí ele continua. Na verdade, ele quer dizer o seguinte, ou a mensagem é a seguinte: eu não tenho apenas alívio para a situação de vocês. Eu não tenho apenas a solução para o problema de vocês. Eu não tenho apenas a cura para a condição de vocês. Eu tenho algo mais. Eu tenho descanso para as vossas almas. Eu tenho salvação para vocês. Então olha como Deus, na sua soberania, trabalha. Muitas das vezes Ele permite a dor, Ele permite a aflição, Ele permite o sofrimento, para que na busca de um socorro, o homem venha enxergar algo maior que Deus tem para nos oferecer, que é a salvação da nossa alma, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, Ele continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, qual é a condição? Eu me aproximo, buscando nele o socorro que eu preciso, mas aí eu entendo que ele tem algo mais precioso, que é a salvação da minha alma, que é a garantia de vida eterna, que é o livramento do inferno para o qual a humanidade está condenada. Mas aí eu preciso dar outros passos, né? E quais seriam esses passos? Tomai sobre vós o meu jugo, se rendendo ao governo de Jesus. Tomando a decisão de me render ao governo de Jesus para com a minha vida. Assumindo a posição de servo dele e colocando ele como Senhor da minha vida. E em seguida, decidindo aprender com ele. Aprender com ele. É como se eu vivesse a minha vida do meu jeito e da minha forma, da minha maneira. Aí eu passasse a entender: se eu continuar vivendo assim, eu serei condenado ao inferno, à morte eterna, ao tormento eterno. Então aí eu tomo uma decisão de me apropriar da salvação de Cristo. Então eu creio, eu reconheço o que Jesus fez por mim, e aí eu tomo a decisão de reconhecer Ele como Senhor e Salvador da minha vida. E decidindo a partir de aí, aprender a viver a minha vida agora, não conforme mais a minha vontade, o meu querer, mas conforme a direção e a instrução dele para a minha vida. E aí a promessa dele é a seguinte: e encontrareis descanso para a vossa alma. Então essa é a proposta de Deus. Então qual a importância da nossa comunhão com Deus? A verdadeira comunhão com Deus vai nos proporcionar essa condição de nos aproximarmos dele, de nos rendermos
ao governo dele, de aprendermos com ele, para desfrutarmos de descanso para a nossa alma. Tem pessoas que vão até procurá-lo para ter algum problema seu resolvido. Tem pessoas que até vão procurar Jesus na busca de um socorro, na busca de ter algo na sua vida resolvido, mas não irão se render ao governo dele, nem tampouco decidirão aprender com ele. Não, eu quero resolver o meu problema, eu quero minha cura, eu quero a restauração da minha família, eu quero me livrar dessa situação que eu estou enfrentando, mas não há uma decisão no coração de se render ao governo dele, de aprender com ele. E é importante nós entendermos isso, que nós só desfrutaremos de salvação, do livramento do inferno, da condenação eterna, do tormento eterno, se nós nos rendermos ao governo do Senhor e decidirmos aprender com ele. E isso só é possível se decidirmos, irmãos, vivermos uma vida em comunhão com Deus. Mas não uma comunhão como muitos vivem, limitado apenas a algumas reuniões no templo, uma ou duas vezes por semana, sem exercer na sua casa uma vida de oração, uma vida de contato com a palavra. Eu preciso ter uma verdadeira comunhão com Deus, porque só assim eu terei condições de me submeter ao governo dele, de aprender com ele. Porque a Bíblia vai dizer, lá em Gálatas, capítulo de número 5, né? O apóstolo Paulo, usado por Deus, pelo Espírito Santo, vai dizer: andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da vossa carne, porque a carne milita contra o espírito milita contra a carne, para que não façais o que quereis. Ou seja, há uma guerra dentro de nós, onde a carne é contrária ao espírito, e o espírito é contrário à carne. E a única forma de nós vencermos a carne, que quer que vivamos uma vida contrária à direção, ao querer de Deus, a única forma de vencermos a nossa carne é mergulhando numa vida de comunhão com o Senhor, através da prática da oração, através do relacionamento com a palavra, através de uma vida de comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, só através do exercício da verdadeira comunhão, eu terei condições de andar em espírito e desfrutar do descanso para a minha alma, que é a salvação em Cristo, o livramento do tormento e da condenação eterna. Então, guarde isso no seu coração, né? A importância de vivermos uma vida em comunhão com Deus, né? Porque devemos viver em comunhão com Deus, porque devemos investir numa vida de oração, numa vida de contato com a palavra. Por quê? Porque só através disso nós exerceremos comunhão. E só através do exercício dessa comunhão nós conseguiremos vencer a vontade da nossa carne, que nos afasta de Deus, estabelecendo Jesus, de fato e de verdade, como nosso Senhor e Salvador. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 16. Lucas 16. Lucas 16, a partir do versículo de número 19. Qual a importância? É isso que precisamos entender nessa noite, de desfrutarmos de uma verdadeira comunhão com Deus. Lucas 16, versículo 19. O porquê devemos
exercer comunhão com Deus, o porquê devemos investir na nossa vida de oração, o porquê devemos investir no nosso relacionamento com a palavra, buscando entendê-la, compreendê-la, o porquê. Porque sem essa comunhão, nós não teremos condições alguma de nos rendermos ao governo de Jesus, estabelecendo Ele como Senhor das nossas vidas, para desfrutarmos de salvação e livramento eterno. Então guarde isso com você. A partir do versículo 19 nos diz assim: Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras. A tradução é um pouquinho diferente da sua, mas a mensagem é a mesma, viu? E todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e costumava largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos, no Hades, no Seol. Quando olhou, viu lá, longe, Abraão e Lázaro, ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim, mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal, e agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venha para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles o escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Amém? Amém. Do que esse texto fala, irmãos? Esse texto expõe para nós, um dos assuntos mais curiosos, e importantes da vida humana. Jesus, através desse texto, nos explica que a vida aqui tem um limite. E o que acontece depois que nós morremos. Na conversa de muitas pessoas, a expressão usada é a seguinte: eu vou aproveitar a minha vida enquanto eu posso, enquanto eu estou vivo, porque morreu, acabou. E Jesus nos explica nesse texto que isso não é verdade. Que a nossa existência, ela continua mesmo após a morte. E Jesus explica nesse texto que 2 homens morreram. Um era rico e o outro era pobre, doente, Lázaro. E após morrerem, um foi para um lugar de descanso, de paz, conforto e alegria. E o outro foi para um lugar de sofrimento, tormento e aflição eterna. A pergunta é: o que fez, ou qual foi a causa que comprometeu a condição daquele que foi para o inferno e que possibilitou ao outro a oportunidade ou o privilégio
de desfrutar do descanso eterno. Lembra que lá em Mateus capítulo 11, Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Se a gente ler direitinho esse texto, a gente vai entender que esse rico que foi para o inferno, ele cometeu um erro muito grave. Qual foi o erro que esse homem cometeu? Ele ignorou saber, ou soube, e ignorou praticar o que Deus acha, o que Deus pensa e o que Deus quer de cada um de nós. Lembra quando o doutor da lei foi perguntar a Jesus: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus resume toda a lei em 2 mandamentos: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus resume toda a Escritura em 2 princípios, em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Quando a gente olha para esse rico, a Bíblia diz que quando ele está lá no inferno clamando por alívio, a Bíblia diz que ele chama Abraão de pai. Então era alguém que tinha conhecimento acerca de Abraão, acerca dos princípios de Deus, revelado através dos seus servos. Então era alguém conhecedor, era alguém que conhecia, mas que ignorou viver, que ignorou praticar. Ou seja, quando Lázaro, o mendigo, está na porta dele, a Bíblia diz que Lázaro está se alimentando das migalhas de pão que cai da mesa daquele rico. Ou seja, aquele rico teve a oportunidade de exercer o 2º mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas entendemos que na vida desse homem não havia temor a Deus, não havia consideração aos ensinos, ao governo de Deus para com a vida dele, porque ele não alimentava Lázaro. Lázaro comia do resto. Então esse rico era uma pessoa que não exercia amor ao próximo. Era alguém que se recusou a se render ao governo, a se submeter ao governo de Deus. Aí quando você vai para Mateus 11, o que é que você encontra? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu, se submetam ao meu governo e aprendei de mim. Então entenda nessa noite, a nossa comunhão com Deus vai nos possibilitar a condição que nós precisamos para nos rendermos ao governo de Deus, à direção de Deus, a aprendermos com Ele e a vivermos uma vida submissa à sua direção, à sua vontade, ao seu querer. E assim não teremos o mesmo destino que esse rico teve quando ele ignorou viver a sua vida se submetendo ao governo de Deus. Então, por que esse rico vai para o inferno? Ele vai para o inferno porque na sua vida ele decidiu viver a sua vida como queria, ignorando o governo de Deus para a sua vida. Diferente de Lázaro, do mendigo. Então, entenda uma coisa: tem muita gente que vai viver uma vida confortável nessa vida, que vai viver uma vida de prazer, que vai viver uma vida do jeito que quer, da forma como deseja nessa vida, mas na eternidade estará condenado ao tormento,
ao sofrimento, à aflição, e lá não haverá mais jeito, porque lá naquele tormento, observe no texto, que o rico, ele é consciente do lugar onde ele estava, da condição onde ele estava, e ele vê Lázaro no paraíso, descansando, sendo confortado, né? Sendo consolado pelo Senhor. Aí ele deseja ter o que Lázaro tem, ou ser aliviado por Lázaro. E ele diz: Senhor, manda Lázaro aí molhar a ponta do dedo e vir refrescar a minha língua, porque esse lugar onde eu estou é um lugar de tormento, de sofrimento, de aflição. Então entenda que lá do outro lado existe um lugar de sofrimento, de tormento e de sofrimento, e é desse lugar que Jesus quer nos livrar. Mas isso só é possível enquanto estivermos vivos. Morreu, não há mais possibilidade. Então esse rico, esse homem, ele tenta. Aí Abraão diz para ele: não tem como. Não é possível, porque há um abismo separando quem está no inferno e quem está no paraíso. Aí a aflição dele é tão grande que ele se lembra do pai e dos irmãos. Ele diz: então, manda avisar meu pai e meus 5 irmãos, para que eles não cometam o mesmo erro que eu cometi, ignorando o governo, a vontade de Deus, o propósito de Deus para as suas vidas, e eles venham para esse lugar onde eu estou. Manda avisar eles, para eles não virem para aqui também. Ou seja, a preocupação foi correta, mas foi tarde demais. Então tem muita gente que vai deixar para se preocupar com a família quando for tarde demais. Aí a Bíblia diz que Abraão disse: não, eles têm Moisés e os profetas, eles têm a palavra de Deus, que eles possam ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus e receberem de Deus livramento para não irem para esse lugar onde você está. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos isso, a importância da nossa comunhão com Deus. Ela vai nos possibilitar a condição que nós precisamos para vivermos a nossa vida submissa ao governo, à direção, à vontade de Deus, aprendendo com Ele a cada dia, tendo as nossas vidas transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus, e assim desfrutaremos de descanso para a nossa alma, que é o livramento de Deus desse lugar de tormento, de sofrimento. Então tem muita gente, irmãos, tem muita gente que frequenta a igreja, que frequenta cultos, mas por não exercerem uma verdadeira comunhão com Deus, elas não têm condições de vencer o pecado, de vencer a mentira, de vencer o orgulho, de vencer os prazeres da carne, de vencer as influências do mundo. Então, mesmo na igreja, mesmo frequentando cultos, elas ainda se encontram escravas do pecado, escravas dos seus desejos, das suas vontades, dos seus sentimentos, né? Pessoas que têm dificuldade de perdoar, pessoas que têm dificuldade de amar o próximo, pessoas que têm dificuldade de se render ao governo, ao senhorio de Deus, pessoas que ainda não experimentaram, irmãos, um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira mudança no pensar, no agir, no falar, pessoas que, ao comparar a sua vida hoje, após 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos de evangelho, e ao que ela era no passado, não mudou muita coisa, né? Ela talvez não frequenta mais o São João, o carnaval, o bar, né?
aqueles lugares onde ia antes, não frequenta mais. Houve uma conversão geográfica, mas continua ainda a mesma pessoa, com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos, com as mesmas práticas, né? Então entenda que a verdadeira comunhão com Deus, quando você decide viver uma verdadeira comunhão com Deus, investir na vida de oração, investir no relacionamento com a palavra, investir no seu relacionamento com Deus, isso vai possibilitar a você uma condição de ter a sua vida transformada pelo governo de Deus. Jesus vai ser o Senhor da sua vida. Você vai deixar de ser o seu Senhor. A sua vontade, os seus desejos vão deixar de serem o seu Senhor. Jesus vai ser o Senhor, aquele que vai governar a sua vida. E a cada dia você vai aprender com Ele. Aprender a viver como Ele deseja. Aprender a viver como Ele quer. E a consequência dessa submissão ao governo, dessa submissão ao aprendizado de Jesus para a nossa vida, é a possibilidade ou o privilégio de desfrutarmos de descanso para a nossa alma. Então entenda isso. Tem pessoas que vão desfrutar de alívio, vão vir para Jesus no momento de dor, no momento de aflição, buscando socorro, e Jesus não vai desprezar essas pessoas. Ele vai socorrer, Ele vai ajudar. Só que não confunda ser socorrido por Deus e ser salvo por Ele. A salvação da nossa alma, o descanso para a nossa alma, só torna-se uma realidade quando nós nos rendemos ao governo dEle. Quando nos rendemos ao senhorio dEle e decidimos aprender com Ele, não Jesus. Até hoje eu vivi do meu jeito, da minha forma, da minha maneira, eu não entendi essas coisas, mas agora eu entendo que se eu continuar vivendo assim, eu vou acabar como esse homem que teve a oportunidade, esse homem que conheceu Abraão como pai, que conheceu as Escrituras, a lei do Senhor, mas que ignorou, mas que desprezou e foi parar no inferno. Então Deus não quer isso para nós, irmãos. Então precisamos nos libertar dessa vida raquítica, dessa comunhão com Deus, que só acontece 1h30 por semana, 1 ou 2 vezes quando chegamos ao templo. Isso não te permite, isso não te dá a condição que você precisa para viver uma vida submissa ao governo de Jesus. Nós precisamos exercer uma verdadeira comunhão com Deus. E é isso que nós estamos aprendendo aqui às quintas-feiras. Como desfrutarmos de uma verdadeira comunhão com o Senhor. E aprendemos que tudo começa. O primeiro degrau é reconhecermos a importância de uma vida de oração no aspecto devocional e pessoal. Ou seja, se você não tomar a decisão, isso não é desejo, irmãos, porque tem muita gente que deseja muita coisa e não alcança nada, não se apropria de nada. Isso não é desejo, é uma decisão radical, é metanoia, é arrependimento, é mudança de atitude. Nós precisamos entender que precisamos ter um tempo com Deus diariamente. Nós precisamos ter um momento com Deus. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade de ficar meia hora. Comece com o que você consegue. 10 minutos. Depois vá para 15, para 20, para 1 hora. Mas não passe o dia. Não deixe o dia passar, sem que você tenha reservado um momento para falar com Deus e ouvir Ele
através da sua preciosa palavra. Então, o primeiro passo na busca de vivermos uma verdadeira comunhão com Deus, para termos a condição de nos rendermos ao governo dele e de aprendermos com ele, para desfrutarmos de descanso para a nossa alma, é decidindo, irmãos, valorizarmos ou reconhecermos a importância e o valor de uma vida de oração. Não corro o risco de ser uma pessoa que, apesar de frequentar o templo em momentos como esse, tenha a sua salvação, o descanso da sua alma comprometido por conta da omissão e da negligência de exercer uma verdadeira comunhão com o Senhor. Então, se você deseja continuar a aprender como desfrutarmos de uma verdadeira comunhão com Deus, não perca os cultos de ensino às quintas-feiras. Amém? O propósito de Deus não é apenas socorrer o homem nas suas aflições, nas suas dores nessa vida. Não. Ele tem algo maior. Ele quer salvar a nossa alma. Ele quer nos levar para o paraíso. Ele quer nos livrar do inferno, do tormento eterno, da aflição eterna. Mas precisamos, primeiro, dar o primeiro passo, fazer uma aliança com Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, e nos arrependendo de tudo aquilo que vivemos por não conhecermos essa verdade. O caminho para a sua salvação começa, ou o caminho para a nossa salvação começa quando nós tomamos a decisão de reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Primeiro nós cremos, ouvimos o Evangelho, cremos e acreditamos. Eu creio, eu acredito. Após isso, tomamos a decisão. Eu quero seguir a Jesus. Eu quero fazer uma aliança com Jesus. E após isso, nós decidimos vivermos uma vida de comunhão com o Senhor. Aí sim, nós de fato e de verdade estamos a caminho do céu. Amém? Então que essa palavra fique no seu coração e que você possa entender de fato e de verdade que o propósito de Jesus não é apenas nos socorrer nas nossas dores, nas nossas aflições. Não é apenas proporcionar solução para os nossos problemas. Não. O propósito principal dele é salvar a nossa alma. É proporcionar descanso para a nossa alma. Então você precisa se render ao governo e decidir aprender com ele. Amém? Se coloque de pé. Em nome de Jesus. Diante dessa palavra, nós precisamos fazer um convite. Que convite é esse, pastor? É o convite para aqueles que ainda não tomaram essa decisão de fazer uma aliança com Jesus. Então, toda vez que o Evangelho é pregado, que a palavra do Senhor é pregada, abre-se uma oportunidade de tomarmos essa decisão. E talvez alguém aqui nessa noite não entendia, não conhecia essa verdade. E hoje teve a oportunidade de entender que se partirmos dessa vida sem tomarmos essa decisão de reconhecermos Jesus como Salvador das nossas vidas,
nós podemos pagar um preço muito alto, que é a condenação da nossa alma. E Jesus não quer isso. Jesus ama você. Ele morreu na cruz do Calvário por você. E o propósito dele é salvar você, a sua vida, a sua família. Só que é preciso tomar uma decisão. A decisão de fazer uma aliança com Jesus, crendo nele, no sacrifício que ele fez, se arrependendo dos seus pecados, decidindo andar com ele. Então, nesse momento, eu queria que você refletisse, eu queria que você pensasse sobre isso. Ah, mas pastor, eu ainda não estou pronto, ainda tem isso, tem aquilo outro que eu preciso abandonar, deixar de lado. Nunca pense dessa forma, porque sem Jesus nós não temos condições de abandonar nada. É só através dele, porque está escrito: sem mim nada podereis fazer. Então é através da ajuda dele que nós conseguiremos vencer os nossos desejos, as nossas vontades e nos render ao governo e à direção dele. Então, nesse momento, eu gostaria que você refletisse e você pensasse, né? E nessa noite Jesus convida a você a fazer uma aliança com ele, a entregar a sua vida para ele. Então, nós iremos orar ao Senhor. Enquanto nós orarmos, você pense, reflita, e no final da oração nós estaremos fazendo esse convite para você que ainda não fez uma aliança com Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, o teu Filho amado, Senhor, queremos te render graças, queremos te agradecer por essa palavra. Espírito Santo, ajuda-nos a entendermos como precisamos entender, Senhor, essa palavra. Ajuda-nos a praticá-la, Senhor, a colocá-la em prática nas nossas vidas, como precisamos colocar. Meu Deus, eu entendo que essa é uma dificuldade de muitas pessoas, Pai. E o Senhor não as condena por conta disso, de não conseguirem exercer, Pai, uma verdadeira comunhão com o Senhor, de não conseguirem ter na sua vida um momento reservado para Ti, na vida de oração, na vida de relacionamento com a Tua palavra. Através das muitas ocupações, Pai, das muitas distrações, esse momento, esse tempo que deveria ser reservado para o Senhor, acaba sendo ocupado, Pai, por muitas outras distrações e ocupações, Pai. E o Senhor não está aqui para condenar, mas sim para nos alertar. Se continuarmos omitindo, negligenciando essa necessidade desse tempo com o Senhor, o preço pode ser muito alto, Pai. O preço pode ser muito caro, a perda da nossa salvação. Então, assim, nessa noite, Pai, eu quero te pedir, ajuda teu filho, Pai, ajuda a tua filha, Pai, que tem tanta dificuldade de ter um tempo de oração contigo, que tem tanta dificuldade de pegar a tua palavra, Pai, para ouvir a tua voz, que tem tanta dificuldade até mesmo, Pai, de sair da sua casa para vir à tua casa, Pai, te adorar, te cultuar, aprender, Pai, com aqueles que o Senhor levantou para a edificação da tua igreja, Pai. Ajuda teu filho enquanto é tempo. Ajuda a tua filha, Pai, enquanto é tempo, Senhor. Ajuda o teu povo enquanto é tempo. Desperta o teu povo. Ajuda eles a entenderem, Pai, que comunhão, Pai, é algo muito mais além, Pai, de frequentar um culto ou dois por semana.
Comunhão é ter um tempo exclusivo, prioritário, reservado para o Senhor. É entender que assim como não podemos sobreviver sem beber água, sem se alimentar, não poderemos sobreviver espiritualmente, Pai, sem orarmos, sem ouvirmos a Tua voz, Senhor. Desperta a Tua igreja. Oh, aleluia. Desperta o Teu povo, Pai. Desperta o Teu povo enquanto é tempo, Pai. Porque a consequência pode ser muito grave, irreversível, Pai. Assim como esse homem que nós lemos nessa noite, ele clamou, ele orou, Pai. Mas ele deixou para orar quando já era tarde demais. Ele deixou para valorizar, Senhor, a Tua voz quando já era tarde demais, Senhor. E essa, infelizmente, será a realidade de muitas pessoas. Deixarão para clamar, para orar quando já for tarde demais. Deixarão para se preocupar com os familiares quando já for tarde demais, Pai. Deixarão para interceder quando já for tarde demais, Pai. Oh, Papai. Decandarás, derramancho, decandagas. Rebandagas, surabacanto, rebandagas, desperta a Tua igreja, Pai, nos desperta, Pai. Nos ajuda a entendermos de fato como exercermos uma verdadeira comunhão com o Senhor. Nos ajuda a nos rendermos ao Teu governo. Nos ajuda a decidirmos a aprender contigo, Pai. Ajuda Teu povo, Pai. Ajuda Teu filho, ajuda a Tua filha, Pai. Senhor, nós temos vivido dias difíceis, Pai. Dias complicados, Pai. Dias trabalhosos. A enfermidade tem assolado muitas pessoas, Pai. Gerado pânico, gerado pavor, gerado medo na vida de muitas pessoas, Pai, inclusive na vida do Teu povo, Pai. Nesse momento, clamamos ao Senhor por misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia da humanidade. Tem misericórdia do Teu povo, Pai. Te apresentamos os nossos irmãos que estão acometidos por esse vírus, Pai. Ó Deus, vai de encontro, Pai. Vai lá, Senhor. Toca com o Teu poder, Pai. Quebra a força dessa enfermidade. Quebra a força desse vírus. Toca com fogo, Pai. Toca com glória, Pai. Remove do coração do Teu filho, da Tua filha, todo medo, todo espanto, todo pavor. Que eles creiam no Teu cuidado. Que eles creiam na Tua provisão, na Tua proteção, Pai. Restaura, Deus, a saúde do Teu filho e da Tua filha. Livra, Pai, do óbito. Livra do pior, Senhor. Livra, Pai. Tu tens poder para restaurar. Tu tens poder para curar. Tu tens poder para livrar. Vai de encontro a cada vida, Pai. Aqui nesta cidade, nesse estado, nessa nação, nessa terra. Que estão infectados por esse vírus. Que estão internados. Que estão entubados, que estão nas UTIs. Meu Deus, vai de encontro, Pai. Vai de encontro, Pai. Oh Deus, vai de encontro. Toca, Pai, com o Teu poder.
Toca, Pai, com o teu poder. Arranca, Pai, do organismo esse mal, essa peste, esse vírus. Restaura a saúde, Pai, desse homem, dessa mulher, dessa criança. Oh, Deus, livra do óbito, livra do pior. Vai de encontro aos familiares, Pai. Oh, Deus, aqueles que estão enlutados, sofrendo com a dor do luto, da perda, Pai. Sofrendo, Pai, em ver os seus entes queridos, ó Deus, confinados nos hospitais, sem poder estar perto, sem poder cuidar, sem poder abraçar. Alguns que não têm nem a oportunidade, Pai, de se despedir, Pai. Meu Deus, tem misericórdia, meu. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Pai. Senhor, guarda as nossas vidas, Pai. Guarda os nossos familiares. Guarda o teu povo. Guarda a nossa cidade, Pai. Cobre-nos com teu sangue. Cerca-nos com os teus anjos, Pai. Oh, Deus. Oh, Pai. Desperta os que dormem, Pai. Desperta os que dormem, Pai. Dai-nos graça. Dai-nos forças. Dai-nos ousadia. Dai-nos coragem, Pai. Para de forma alguma nos rendermos. Muito pelo contrário. Continuarmos crendo no teu cuidado, na tua provisão e nos teus livramentos, Pai. Continua conosco. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tem alguém nessa noite aqui que deseja fazer uma aliança com Jesus, entregando a sua vida para Jesus, decidindo caminhar com Ele? É só levantar uma das mãos e a gente vai orar pela tua vida. Tem alguém? É a sua oportunidade. O Senhor te convida nessa noite. Tem alguém? Que o Espírito Santo possa te ajudar a entender melhor o que foi pregado aqui nessa noite. E que você entenda que sem tomar essa decisão, sem decidir se render ao governo de Jesus e a aprender com Ele, o preço pode ser muito caro, muito alto. A condenação eterna da sua alma. Que o Espírito Santo possa te ajudar a entender e que você saia daqui consciente que Jesus já pagou o preço, já garantiu a sua salvação. Você só precisa apenas se apropriar dela em nome de Jesus. Amém? Amém. Tem um rapaz aqui hoje ficando mais velho. Hoje ele não dormiu não, né? Vem cá, moço, vem pra gente orar. Vem. É o Davi Luiz, gente. Está fazendo 6 anos hoje. Amém? Eu deixei para orar aqui na igreja. Pedi aos irmãos que estendam as suas mãos para cá. Em nome de Jesus. Parece que foi ontem, né? Eu estava subindo para Jequié, para que esse moço viesse à terra, né? Mas glória a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, queremos te render graças. Queremos te agradecer, Senhor, por mais um ano de vida que o Senhor concede ao nosso filho Davi Luiz. Oh Deus, muito obrigado, Pai. Nós entendemos e reconhecemos que Ele só está aqui, Senhor, porque o Senhor guardou, protegeu
e livrou, Pai. Desde a gestação, desde o parto, a cada ano, Pai, que ele já viveu até aqui. E nesse momento queremos te agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Continua abençoando a vida de Davi Luiz. Ó Deus, que ele viva, Pai. Não para atender os nossos desejos ou corresponder aos nossos projetos para ele. Não, Senhor, de forma alguma. Que ele viva para cumprir os teus propósitos, para realizar os teus propósitos, para honrar e glorificar o teu nome na terra. Guarda ele, cobre ele com teu sangue, cerca ele com os teus anjos, livra de todo mal, Senhor, de toda armadilha do inimigo, de toda proposta do inimigo. Livra ele, que através da vida dele o teu nome continue sendo honrado, glorificado, engrandecido e conhecido na terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Davi Luiz. Fica obrigado, Jesus. Ele chama igual eu. Amém, irmãos. Deus continue abençoando a vida de vocês. Domingo nós estaremos aqui novamente, né? Lembrando do cuidado que nós precisamos ter. O momento exige de nós cuidado, mas não medo, não pavor. Prudência, cautela. Está tossindo, tem alguém tossindo, com febre, dor de cabeça, fique em casa, aguarde. Se preciso for, vá fazer o teste, né? Se der positivo, tome os medicamentos, né? Eu posso falar para você com propriedade. Se o medicamento não der jeito, se o médico não der jeito, fique despreocupado. É só dobrar o joelho, clamar por Deus, que Ele envia anjos ao teu socorro. Amém? Mas cremos que nosso Deus é o Deus que livra, o Deus que guarda, o Deus que protege, né? E desde já eu agradeço mais uma vez aos irmãos que orou por nós, que intercedeu por nós. Realmente foram momentos difíceis, né? Mas Deus nos sustentou, nos fortaleceu, nos guardou, nos livrou e nós estamos aqui. Amém? A minha preocupação foi quando eu não estava conseguindo falar. Então eu ia para falar e começava, o fôlego cortava. E eu disse, Jesus, e agora? E para pregar agora, Jesus? A minha preocupação era não conseguir pregar mais. Eu digo, será que esse negócio vai tapar? Será que esse negócio, né? Mas aí a gente clama a Ele, Jesus restaura, Jesus sara, Jesus cura, né? E para a honra e glória de Jesus nós estamos aqui, amém, fazendo aquilo que alegra o coração de Deus e que também alegra o nosso coração, que é podendo compartilhar da palavra dele com todos vocês. Amém? Então, Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continue abençoando, guardando a cada um de vocês em nome de Jesus. A partir de domingo, a cada culto, nós estaremos chegando aqui pelo menos 1 hora antes. É um propósito de oração. 1 hora antes de cada culto. Pastor, eu não posso vir 1 hora antes. Venha meia hora, venha 40 minutos, né? Nós estaremos reservando esse momento para estarmos orando e intercedendo pelas pessoas que estão enfermas nesse momento, né? E que estão precisando da nossa intercessão, da nossa oração. Então, faça esse esforço e venha 1 hora antes de cada culto. Domingo, a partir das 5, nós estaremos aqui. No meio da semana, no Areão, aqui na quinta, no Areão na terça, né?
No dia que eu não puder vir, eu vou estar tentando ver com alguém para vir. Enquanto durar esse vento aí, essa tempestade, a igreja está humilhada diante do Senhor, clamando a Ele por misericórdia, livramento e proteção. Amém? A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então vamos crer dessa forma. Estenda as suas mãos para cá. Que o amor do nosso Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, a comunhão e a presença do Espírito Santo continue com todos agora e sempre. Todos digam amém. Vão em paz, em nome de Jesus.